Oi, turma. Então, hoje a gente vai fazer a cabeça da nossa Dulcinha. Ó, a minha já tá colada, toda direitinha, ó. Aí, como eu falei pra vocês, eu coloco aqui o tecinho caído na mão, afofo assim o bracinho e tá aqui. A cabeça, a gente vai fazer o amigurumi, o crescimento circular tradicional. A gente vai começar com 6 pontos, depois 12, ou seja, 6 aumentos. Depois, 1 ponto e um aumento sozinho, 6 vezes. 2 pontos e um aumento sozinho. Oh, 2 pontos sozinhos e um aumento. Depois, 3 pontos sozinhos e um aumento. 4, 5, 6. A gente vai até 9 pontos sozinhos e um aumento. É o crescimento tradicional. A nossa peça vai ficar meio sextavada, mas não tem problema, porque a gente vai fazer ainda a parte do gorro, do manto branco em cima. Então, não tem problema ficar com o formato meio sextavado. Então, fiz meu anel mágico. Vou fazer de novo devagar para quem quiser. Eu seguro aqui o fio pequeno. Eu tenho que tirar as coisas que estão atrás, senão ele tira o foco e a gente fica com dificuldade de visualizar. Aqui, ó, fio pequeno para dentro, cruzei, seguro aqui, ó. Venho com a agulha para cá, puxo o fio para cá e dou uma giradinha. Eu dou uma giradinha e puxo o fio do novelo para travar. Esse eu não conto como o primeiro ponto baixo, então agora eu conto o primeiro ponto baixo. E vou fazer 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Se você quiser, você pode trabalhar a cabeça com uma agulha um pouquinho menor. Eu tô trabalhando com uma agulha ponto 75, 2,75. Mas se você estiver fazendo o corpo com a 3 e quiser fazer a cabeça com a 2,5, não tem problema, não. Fecho aqui o anel mágico e coloco o marcador. Eu não vou ficar tirando todo o marcador, então eu faço assim, ó. 2, 4, 6. Aqui. 2, 4, 4, 6. Venho na cabeça do primeiro ponto baixo. Faço meu ponto baixo. Faço meu segundo ponto baixo. Eu coloco meu marcador aqui, na perninha do ponto, e vou deixar ele o tempo todo aqui. Porque eu vou visualizar que eu já fechei minha carreira aqui e não vou ficar toda hora tirando o marcador, não, porque eu acho chato. Não sei se você acha. Então, 2 pontos baixos, agora eu vou. Mais 2 pontos baixos. E agora mais 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer a segunda carreira com 6 aumentos. Já estou terminando a segunda carreira. Confere. Se você está começando a fazer amigurumi agora, tem que contar. Não deixa para contar depois, senão dá errado e você acaba se frustrando. Então, olha só, eu já sei que aqui é meu início. Eu boto o marcador para cá e já venho aqui na cabeça do meu primeiro, ó. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Mentira, aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Eu que já fiz confusão, tenho que ver 12. Olhar no celular e contar, vou contar meus 12 pontos aqui. Deu certo, é porque o marcador estava me atrapalhando. Aqui, ó, é a perninha do meu primeiro ponto. Então, para você não colocar o marcador na cabeça do ponto e toda hora ter que tirar, você coloca o marcador na perna. Então, eu já sei que aqui terminou minha segunda carreira. E agora? Qual é a próxima carreira? 1 ponto sozinho e um aumento. 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 Vou fazer o crescimento de 6 em 6. 1 ponto sozinho e um aumento. Tô usando
para a cabeça a cor 7563, mas vocês podem usar qualquer uma daquelas três que eu falei lá. Um ponto sozinho, um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Aqui já tem, ó. Aqui já foi o meu primeiro. Um sozinho e um aumento. Então, eu terminei agora com 18. Então, aqui, ó. A gente vai ter 6, 12, 18, 24, 30, 36. No final da carreira, tá? 42, 48, 54, 60 e 66 pontos. Então, você vai agora, eu não preciso filmar isso aqui fazendo, né? Se você tá aqui no grupo e você ainda tá começando a fazer amigurumi e tem dúvida, você me chama no privado que eu lhe ajudo. Se você tá vendo esse vídeo e você tá começando a fazer amigurumi, você me chama que eu te ajudo. Mas aqui a gente vai fazer o crochê circular e o crescimento, o mais tradicional de todos, que é aumentando de 6 em 6 pontos até a gente ter 66 pontos. Aqui para a cabeça, eu mudei minha agulha para 2,75. Se você tá trabalhando o corpo com a 3, você pode mudar para 2,5 também. E aí eu volto com vocês quando eu tiver 9 pontos e um aumento 6 vezes, num total de 66 pontos. Ó, eu já tô em 3 pontos sozinhos e um aumento. Eu vou sempre fazer aumento em cima de aumento nesse caso. E vocês já observam que ela vai ficando sextavada. Mas para esse tipo de boneca, esse tipo de amigurumi, esse no caso da Dulcinha, que a gente vai botar ainda o manto, não tem problema a cabeça não ficar redondinha. Porque quando a gente coloca o manto, não aparece. Então, você vai colocar, ó, aumento em cima de aumento. E o que vai mudando são aqui. Eu tinha um ponto sozinho e um aumento. Agora, depois eu fiz 2 sozinhos e um aumento. Eu já tô na carreira de 3 sozinhos e um aumento. E vou assim até ter 9 sozinhos e um aumento. Certo? Não se preocupe dela ficar sextavada. E também não tem problema se você não quiser fazer seguindo essa sequência tradicional. Se você quiser quebrar, né, a primeira sequência para desencontrar o aumento de cima do aumento, você pode também, não vai interferir em nada. Contanto que você tenha lá no final os 66 pontos, tá tudo certo. Combinado? Então vamos em frente, que atrás vem gente. Então aqui eu terminei. Eu tenho 66 pontos e são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Vamos agora tirar o marcador aqui. Aí eu já botei aqui, eu fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador na perninha e agora eu vou fazer 11 carreiras sem nenhum aumento, ou seja, 11 carreiras com 66 pontos. Ponto sobre ponto, pegando nas duas laçadas do ponto. E a gente volta na próxima parte para começar a fazer as carreiras de diminuições. Lembrando que antes de fechar o rosto, a gente tem que colocar, antes de fechar a cabeça, a gente tem que colocar o olho. Nessa Dulcinha, eu trabalho com um olho de 8 milímetros, mas você pode fazer com outro que você tenha. É porque na caracterização dela, eu acho que o 8 é o que fica melhor.
Vamos também usar a linha preta de bordado ou a linha preta fina, se você tiver Anne ou Cleia, para fazer a sobrancelha. Então, vou seguir aqui fazendo 11 carreiras com 66 pontos. Olha só, turma, voltei atrás, não vão ser 11 carreiras sem nenhum aumento, não, vão ser só 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu já fiz o primeiro ponto, agora eu vou trocar de novo o marcador. Agora a gente vai começar a fazer as carreiras de diminuições. Deixa eu corrigir aqui. Então, a gente não fez 11. A gente vai fazer 10. Agora a gente vai começar as diminuições. E como é que a gente faz a sequência de diminuições? Exatamente a mesma coisa, só que de baixo para cima. Então, 9 mais uma diminuição, depois 8 mais uma diminuição, depois 7 mais uma diminuição, depois 6 mais uma diminuição. É a mesma sequência que a gente fez para aumentar, a gente vai fazer para diminuir. Vamos fazer até aqui, porque a gente precisa de um espaço para colocar o olho antes de fechar. Então, eu vou começar agora, eu vou fazer 9 e uma diminuição 6 vezes, 8 e uma diminuição 6 vezes. Vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer a diminuição aqui nesse caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem várias formas de fazer diminuição, né? Tem gente que pega aqui, puxa uma laçada, pega aqui, puxa uma laçada e fecha tudo junto. Você pode fazer essa se você quiser, porque vai ficar coberto pelo manto branco. Mas eu pego a laçada da frente, ó, giro a agulha e pego a outra laçada da frente. Ou seja, tô com duas laçadas e aqui eu fecho. Estão vendo como fica melhor? Agora, cuidado, porque aqui já tá, essa laçada aqui já faz parte da diminuição. Então, eu tenho que vir com a agulha pro próximo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De novo, ó. Laçada da frente. Estão vendo que aqui tá a laçada de trás? Venho com a agulha e pego a outra laçada da frente e fecho o ponto baixo. Então, já fiz duas diminuições. Ela fica bem discreta, essa diminuição. Vou fazer até mais ou menos aqui 5 pontos em uma diminuição e volto com vocês para ver como é que tá o tamanho do buraco pra gente colocar o olho e até já bordar o nariz se quiser. Aqui, ó, eu cheguei em 5 pontos sozinhos em uma diminuição. E aí já vou marcar aonde a gente vai colocar o olho. Essa parte de onde vai colocar o olho, você pode escolher se você quer ele mais próximo, se você quer ele mais distante. Então, eu conto o seguinte, ó. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, agora aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, 4 é entre a metade das 10 que a gente fez aqui reta. Você pode colocar nessa 4 ou você pode colocar na 5. Aí, eu vou botar aqui, ó. Marco aqui. Um olhinho vai ficar aqui. Agora, aqui, ó, eu conto.
Esse aqui eu não conto, eu só conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olhando no celular eu me perco. Ó, os furinhos, ó. Aqui tem o ponto que eu marquei. Vou dizer de novo que carreira que eu tô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tô entre a 15 e a 16, contando daqui do topo. E agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10 eu boto o olho, tá vendo, ó? Porque aí aqui, ó, eu pulo essa linha, que tá a linha dos olhos, e vou fazer o narizinho aqui. E como eu tenho 9 pontos, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na linha de baixo, eu vou fazer o narizinho aqui, entre esses 11 pontos, estão vendo? Coloquei aqui um. E vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu me perco na contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem aqui mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certinho. E lembrando que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entre a 15 e a 16. Então, aqui é a 15, aqui é a 16. Coloquei os olhinhos entre a 15 e a 16 e coloquei eles com 9 pontos distantes. Porque, como eu faço o narizinho na fileira de baixo, eu uso 11 pontos para fazer a separação aqui do narizinho. Então, vamos fazer o seguinte. Tá assim, ó. Vamos terminar de fechar e vamos botar enchimento. E a gente deixa para fazer o narizinho depois ou vamos fazer logo? Eu marquei o nariz. Eu vou ter que terminar, porque eu só tenho essa linha, não quero cortar para não ter que arrematar depois. Aqui, ó, na linha de baixo do olho, eu marquei. Então, eu contei debaixo do olho 5 pontos e debaixo do olho 5 pontos. É aqui que eu vou bordar o narizinho. E aí, continuei aqui a fazer as diminuições. Eu tava em 5 e uma diminuição. Agora, eu já tô em 4 e uma diminuição. Quatro e uma diminuição. Depois, 3, 2 e 1. E aí, vamos encher com a manta, com um enchimento acrílico. E aí a gente borda o olho assim que terminar de encher. 2, 3, 4. E uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. Vou fazer as anotações na nossa receita e volto já. Coloquei, ó, o enchimento. E agora aqui vou fechar com 6 diminuições e com agulha com agulha de tapeceira eu coloco pra dentro. E aí volto pra gente bordar o nariz. Ó, fiquei gravando e mais uma vez não gravou nada.
bordei aqui o nariz nos 2 pontos que eu tinha marcado. Passei uma, passei duas, passei 3 vezes, estão vendo, ó? O que eu falei antes foi o seguinte: se vocês não quiserem a cabeça grande, porque a minha docinha ela é assim, ela é estilizada mesmo com essa cabeça maior, você faz até 8 pontos sozinhos em um aumento, e daí você segue para as carreiras retas, ou você faz até 7 pontos e um aumento, e depois faz as carreiras retas. Eu gosto dela com essa cabeça maior mesmo. Agora a gente vai bordar a sobrancelha de preto e bota um blushzinho aqui. Eu só colo essa cabeça aqui depois que eu fizer o manto branco. Quais são os passos que a gente vai fazer? Não hoje, mas que faltam para a gente terminar a docinha. Um manto branco que cobre aqui, só deixa o rostinho de fora. E esse manto branco cobre aqui um pouquinho. Uma pala branca aqui que ela usa e o manto preto. Aí a gente finaliza a docinha. Então, a gente tem 3 fases ainda antes de terminar. E aí, quando eu termino esse manto branco, é que eu colo aqui. Então, se você não quiser, a minha docinha, ela vai ficando assim, estão vendo, ó? Ela é estilizada mesmo, com a cabecinha maior. Estão vendo? Vamos fazer agora o bordado da sobrancelha preta. E lembrem que vocês podem fazer a cabeça menor se quiser. Mas essa foi a minha escolha. Oi, turma. Então, eu tô fazendo a outra cabeça, como eu falei com vocês, e fui até 8 pontos sozinhos e um aumento. Aí vou fazer as 10 carreiras sem nenhum aumento e já vou fazer a diminuição, coloco os olhos, faço o nariz e volto para a gente bordar a sobrancelha. E vou guardar a minha outra cabeça que ficou grande. Vou guardar para uma outra docinha que eu vou fazer com um corpo maior do que esse. Quando eu faço o cone sem cortar aquele 1 centímetro aqui embaixo, fica bom o tamanho da docinha. Acho que foi isso que me atrapalhei. Essa docinha aqui com essa cabeça, 9 pontos sozinhos e um aumento, é para quando o cone é maior. Então, esse aqui eu vou guardar essa cabeça para para uma próxima docinha. E tô fazendo outra aqui. E aí volto quando ela estiver pronta pra gente bordar a sobrancelha e acabar a cabeça para começar o manto branco que forra a cabeça. Olha aqui, turma, eu tô com as duas cabeças. Ó, dá pra ver por cima. Então, vamos agora ver o bordado do olho e a, a bochechinha. Então, tá. O bordado do olho, eu peguei um fio Cleia preto e vou trabalhar com ele duplo. Esse bordado do olho, o que, assim, não é a parte que eu domino mais, mas o que é que eu faço? Eu faço geralmente aqui, ó, em cima. Então, se você quiser, de qualquer forma, antes de bordar, e o mais correto é isso, a gente deve botar aqui, ó, os alfinetes. Vamos colocar os alfinetes aonde é que a gente quer. Eu quero então, aqui. Estão vendo que tá? Eu pulo 1 ponto e coloco aqui. O outro vem pra cá. O outro vem pro lado. E o outro vem para o equivalente. Aí você vê se você quer aqui ou se você quer aqui. Tá vendo, ó? Então, assim, na verdade, vai do seu gosto. Aqui eu tenho um, eu tenho que pular para o imediatamente. É porque eles não ficam idênticos, né? Quando a gente posiciona o olho
nem sempre fica exatamente igual. Mas o que você pode fazer é isso que eu fiz aqui. Estão vendo, ó? Você marca e aí você vai de alfinete em alfinete. Então, eu tiro esse, é o primeiro alfinete, e venho aqui. Daqui eu venho pro lado e tiro esse. Eu deixo sempre o elinho aqui, ó. Aí daqui eu venho pra cá e venho pra cá. É, assim, o bordado é a parte que a gente precisa ter paciência e que a gente precisa ter calma. Por exemplo, aqui ficou reto, tá vendo? Aí você tem que voltar. Eu volto aqui, pego aqui, ó, e puxo. Eu voltei por trás e puxo aqui, ó. Pra prender a sobrancelha dela pra cima. Ficou um pedacinho aqui aparecendo. É a parte, como nos acabamentos do crochê, o bordado no amigurumi é o que eu acho o mais difícil. E acredite, o nosso bordado faz a expressão da Dulcinha mudar, lógico. Então, vocês viram que daqui, ó, eu prendi pra cima, eu vim já pra cá, daqui, ó, eu venho pra cá e vou tirando à medida que vou fazendo, tentando fazer a expressão dela ficar. O que a gente quer é isso, tá vendo? Ó? Que o bordado do olho fique com a expressão igual dos dois lados. E aí agora vamos fazer a bochechinha. Não tem muito mistério. O bordado a gente só aprende bordando, viu, turma? É exercitar, exercitar, exercitar. Tenho certeza que nem sempre eu gosto da minha expressão, da minha docinha. Essa aqui eu gostei. Aqui, ó, bordei os dois para vocês verem. Vocês conseguem perceber que fica com diferença na expressão quando a gente faz de um para o outro? Se preparem que cada docinha de vocês vai ter um pouco uma expressão diferente. Agora, uma outra coisa que eu queria falar antes de eu finalizar a cabeça com um blushzinho na bochecha é um novelo dessa cor do amigurumi. Se vocês tiverem uma ideia aqui, ó, o meu já estava usado. Eu fiz a mão e fiz as duas cabeças, sendo que uma tá grandona e a outra tá um pouco menor. E eu ainda tenho ele aqui um pouquinho. Então, a gente permanece naquela mesma história que eu falei com vocês no início, que com um novelo de cada cor, vocês vão usar todo o branco. As outras cores vocês vão ter para fazer outras docinhas. Quando vocês estiverem aí fazendo as docinhas por encomenda, vocês já se preparam de que o branco dá para fazer uma docinha.
usa quase todo. Os outros novelos vocês vão ter para usar em mais de uma boneca. O blush também é opcional, tá? Eu faço blush, eu tenho esse pozinho aqui, que é um blush de bonequinha mesmo, com vários tons, eu nem me lembro mais onde eu comprei. E aí eu pego o mais clarinho de todos. Eu não gosto dela com muito. Eu melo, sopro e boto aqui. E aí com esse mesmo lado eu nem molho mais, nem molho mais. É um blushzinho pra dar uma roseadazinha na bochecha. Percebem que fica dá uma roseadinha? Eu não boto boca na minha docinha. Se você quiser, se você quiser, você pode botar boca na sua docinha. Eu não boto, certo? E aí tá pronto a parte da cabeça, a parte da cabeça da nossa docinha, que a gente não vai colar ainda no corpo. A gente vai começar no próximo vídeo, que eu não sei se eu vou conseguir que seja hoje, o manto branco, o primeiro manto branco.